Sem o Brasil, o Trump não consegue tocar o projeto de poder dele. O Trump, ele chegou e falou: se eu for eleito, eu vou liberar todos os arquivos do Epstein. Teve uma história da menina de 13 anos que ele teria obrigado a menina a fazer coisas ali com ele, né? E aí eles teriam feito maldade com um menininho. E aí, para piorar, nesse relato, que é de uma denúncia, que o documento não diz quem denunciou, é um relatório do FBI, eles disseram que depois fizeram uma espécie de ritual e arrancaram os pés do moleque. Estou escutando esse papo de que o Banco Master é esquisito há muito tempo. Mas o que tá saindo agora que tá fazendo as pessoas falarem disso novamente? Do Jeffrey Epstein? Não, o que aconteceu foi o seguinte: o Trump, ele chegou e falou: se eu for eleito, eu vou liberar todos os arquivos do Epstein. Isso aí era a plataforma política dele. A galera começou a cobrar. Aí ele foi liberando umas gotinhas lá que não tinha nada, o pessoal ficou irado: pô, você enganou, isso é estelionato eleitoral, você é maluquice, mentiu. Depois ele falou que nem existiam. Ele falou: esquece isso, muda de assunto pra quem fala. É aquela história, né? Eu preciso os caras vão descobrir que eu mamei o Clinton. Preciso de você para chegar ao poder. Cheguei, agora deleta, né? Aí o que acontece? O Congresso, uma parte do Congresso que é da oposição, né, os democratas, eles falaram: cara, tem muita coisa do Trump ali, então agora a gente quer que libere. E aí o Congresso aprovou um ato lá, uma lei, que é Jeffrey Epstein Transparency Act, né, ato de transparência, que o Congresso aprovou, passou na Câmara e no Senado, só que vai para o presidente assinar, sanção presidencial, né? Aí chegou na mesa dele, ele falou: cara, se eu assinar, eu tô ferrado, né? Que vai soltar umas informações. Se eu não assinar, tô ferrado também, que nem eu vou falar que eu tô acobertando. Acho que ele fez umas contas, falou 3 milhões de páginas, né? Vou assinar, porque, né? Se eu não assinar, vai pegar mal. Ele assinou. Então tem uma lei que já está em vigor de que tem que liberar. E eles estão liberando em levas. Entendeu? E aí, dia 30 de janeiro, saiu uma leva nova. Saiu uma tonelada. 3 milhões de páginas. Já tinha saído milhões de páginas, saíram mais. Por isso que o assunto voltou à tona. Aí, por que eles estão liberando isso? A oposição ao Trump quer queimar o Trump. É até claro que saiu, a galera lá democrata já começou a botar impeachment, impeachment. O Trump fez maldade com as criancinhas e tal. Porque teve uma história da menina de 13 anos que ele teria obrigado a menina a fazer coisas ali com ele, né? Que tem nesses documentos. Só que é um negócio lá que teria acontecido em 1996. Houve essa denúncia, a menina denunciou, mas por falta de prova foi arquivada. Então, são coisas que já foram arquivadas e tal, que o nego tá dando uma requentada ali pra ver se queima o cara, né? Entendi. Porque, pô, o Ministério da Justiça, o DOJ, Department of Justice, né, Departamento de Justiça, tá na mão dele. A procuradora-geral, Pam Bondi, é amigona dele. Só ele que indicou. O diretor da FBI, Kash Patel, é dele também. Os caras não vão levantar processo contra ele, pô. É só pra tentar prejudicar a imagem, né? Dar um sofrimentozinho no cara, né? Dar uma atormentada, porque... A gente sabe se ainda tem coisa pra sair? Deve ter mais documentos pra sair, e só isso que saiu até cavucar tudo vai demorar muito. Vai demorar muita coisa, cara. 3 milhões de páginas, a gente não consegue... Eu não consigo nem... É difícil de imaginar 3 milhões de páginas. Acho que ninguém na vida consegue ler isso tudo, né? É difícil. Vamos torcer pra vir uma inteligência artificial. Entendi, então. Tem muita historinha pra surgir disso daí ainda. Tem história, assim, toda hora sai assim, a história mais pesada do Epstein, de 5, porque os caras estão achando. Então, assim, tem... Vou tentar falar de uma forma mais palatável, não só porque deve ter criança vendo, mas por causa do próprio algoritmo, né? Tinha muita coisa na ilha, tinha muita coisa no avião, que é o Lolita Express e tal, mas agora apareceu um tal de um iate, em que o Bill Clinton estava nesse iate junto com o George Bush Sr., que é o pai, e aí eles teriam feito maldade com um menininho. E aí, para piorar, nesse relato, que é de uma denúncia, que o documento não diz quem denunciou, é um relatório do FBI, eles disseram que depois fizeram uma espécie de ritual e arrancaram os pés do moleque. Então, assim, vai ficando as coisas grotescas. Vai falar de um cara que foi sacrificado, cortaram o ventre dele, as tripas vieram para fora. Vai falar de pessoas que arrancaram membros, órgão reprodutor dos outros. Aí fica uns negócios meio, né, massacre da Serra Elétrica, né? Ficam as coisas grotescas assim, né? Isso, de onde surgem esses relatos? Desses documentos? Desses documentos. Caralho. Desses documentos aí. São as partes que a galera não pegou. Às vezes tem gente que quer nem falar, né? Que soa tão fora do script, né?
O cara fala, deve grotesco. ser mentira, né? Pô, deve ser um cara que denunciou ali no telefone só pra... Porque a gente não sabe se é ligação ou se é um cara que tava sentado na frente do oficial do FBI falando. Então Entendi. Ainda por cima é tudo muito difícil, não é... É difícil pra Não caramba. é só, senta ali, ó, vai ler aquele processo. Não. São 3 milhões de páginas só Isso. na última leva. Isso. E tem muita coisa que é só burocracia, né? Ele mandando e-mail pros outros falando, a ação tal tá boa, compra aí. Então, pro cara achar alguma coisa que tem uma relevância, já dá um trabalho, um suor terrível, né? Tem que suar ali pra Entendi. achar algo relevante, que é muita coisa, né? Mas deve ter muita coisa grotesca ali ainda, né? Então ainda falta descobrir muita coisa ali também. Tem várias. Se você quiser, a gente vai abordando aí. Tem muita... Assim, não as coisas grotescas, mas as pesquisas científicas também. Tem vários assuntos maneiros, Me fala sobre essas pesquisas científicas. Cara, a Epstein financiava vários projetos nas universidades. Harvard, ele deu mais de 10 milhões de dólares, né? Ele patrocinava várias pesquisas na área de física, na área de matemática, na área de inteligência artificial, Bitcoin, né? O Coinbase ele patrocinou. Ele estava em todas, cara. E ele se amarrava nessa parte de ciência. Ele tinha uma fixação por viagem no tempo, entender como isso seria possível pela física. Ele fez um evento numa ilha lá, que é do lado da ilha dele, e depois ele levou a galera para um churrasquinho na ilha, só Deus sabe o que rolou no churrasquinho, né? Ele levou 3 vencedores do Nobel, cara. Caralho. Fora o Stephen Hawking. Stephen Hawking tava. O Kip Thorne, que é o outro físico cascudão, ele também venceu o Nobel depois. Só nego top pra caraca. Os caras ninja foram lá. Mas era um evento científico. Eles estavam falando sobre as fronteiras da ciência, né? Ele era aficionado por isso também, né? Como achar soluções para problemas irresolvíveis. Outra coisa, ele viu o mercado financeiro como se fosse um sistema complexo. Então ele patrocinou um instituto chamado Santa Fe Institute, Santa Fe, que os caras eram especializados em estudar sistemas complexos. Ele queria achar uma maneira de conseguir prever as oscilações da Bolsa de Valores para conseguir ganhar ainda mais grana, entendeu? Então tinha uma paradas interessantes pra caramba, que dá um filme diferente, não um filme assim de abusos de pessoas, mas uma busca de soluções. Tem até um filme que é interessante que é sobre isso, apesar do filme ser um filme mais cult, assim, que a galera talvez ache chato, mas é um filme que o nome do filme é Pi. Só que é só a letra Pi, ou PI, não é As Aventuras de Pi, não. Tá. Esse filme, 2003, é de um diretor figuraça também, faz os filmes loucaço, Darren Aronofsky. E essa história é a história de um gênio lá, um judeuzão, um gênio lá em Nova York, que ele, um pessoal de uma empresa privada, entrega um supercomputador para ele e fala para ele, ó, acha aí o algoritmo que prevê todas as oscilações da bolsa. E ele entra numa busca louca para isso, né? Aí chega uma parte maneira do filme que ele é sequestrado por rabinos. Aí ele, por que vocês me sequestraram? Aí eles falaram, você tem que parar esse projeto aí de achar esse algoritmo. Aí os caras falaram, por quê? Ele falou que se você achar esse algoritmo, você vai conseguir descobrir o nome secreto de Deus e não pode. Ele não quer descobrir o nome de Deus, não, pô. É o algoritmo da bolsa. Não. Você vai chegar no nome de Deus, isso aí é um segredo. Que viagem. Mas é maneiro pra caraca. É filme louco, assim, né? Aquele filme Sessão da Tarde que, né, é palatável. O filme o cara fez em preto e branco de propósito. O filme é em preto e branco, é de 2003. Então já começa assim, né? Acho que é já assim um inseticida pra tirar quem não gosta de filme maluco, né? Já no início. Mas conta essa história, né? Parece meio Epstein, assim, o que ele queria, né? No fim, tu tá me dizendo que ele era profissionalmente um cara sinistro. Ele era foda profissionalmente. Parece que sim, né? Tem gente que diz que, conversei com ele parecia ser um cara muito fraco e eu percebi que a fortuna dele toda alguém deu pra ele. Deve ter esse componente também, porque não é porque o cara é bonzão que ele vira bilionário. É verdade. Né? Tem muito gênio aí que, né, apesar de que tem a história do Jim Simmons que é legal pra caramba a história desse cara, que era um gênio da matemática, e um dia a mulher dele falou com ele, por que tu não usa isso pra ganhar dinheiro? Ele, boa ideia. Ele montou como é que é? O nome da empresa dele é Renaissance, fundo Renaissance, tá? E ele tinha um Medallion Fund, que era o fundo que tinha a maior performance de todo, isso tudo com algoritmo matemático. O cara usou a genialidade da matemática para ficar bilionário. Não era um esquema Banco Master. Não, a parada era quente. E assim, ele tinha na equipe dele, tipo, os maiores gênios do mundo ali. Foda.
Isso é interessante pra caramba, né? Esse cara? Jim Simmons. Gene Simmons. É, morreu recentemente. Medallion Fund. Simmons. O cara fazia... como é que é? Eu não sei... É tipo assim, modelos matemáticos de investimento, né? Ninguém sabe como é que ele fazia a parada, mas dava um resultado monstruoso. Porra, morreu? Tomara que ele tenha deixado o método, né? Não sei, né, cara? Talvez pro CEO que ficou no lugar dele, né? Alguém precisa saber. O Trump hoje, muitos analistas, muitos não, alguns, estão achando que ele quer ver o circo pegar fogo nos Estados Unidos. Como assim? Cara, em 2022, um cara que eu esqueci o nome dele foi no Joe Rogan e ele falou, pessoal, essa quebradeira que o pessoal fez nos Estados Unidos em 2020, no verão, no meio do ano de 2020, meu irmão, na época que tava a eleição nos Estados Unidos, Trump vai ficar ou não, a galera saiu na rua quebrando tudo. Portland, lá no Oregon, os caras botavam fogo em tudo quanto é comércio, meio que sem motivo. Então tava essa questão política. O cara mandou... eu conversei com uma menina que é jornalista, ela conversou com um cara que é ex-CIA, o cara falou que agora as próximas revoltas populares nos Estados Unidos serão por causa de imigrantes. Mandou essa em 2022. A gente está vendo isso acontecer nos Estados Unidos agora, né? O ICE, que é aquela polícia da imigração, fazendo coisas assim estranhas. Ó, a criancinha de 6 anos tá indo para a escola com a mochilinha, os caras puxam a criança para dentro da van. O que foi? Não, então a gente vai mandar você embora. Embora para onde? Pra minha casa? Não. Seus pais a gente já pegou, a criança nem vê os pais. Aí vem uma mulher uma americana, americana, não é imigrante, quer defender os imigrantes, trava a rua. Toma tiro. Aí dá uma acelerada lá, o cara vai me atropelar. Matou o americano. Aí agora um cara tava lá defendendo o pessoal, também caiu no chão, 10 tiros. Aí você fala, meu irmão... Médico, né? Acho que esse cara aí era um médico. Né? Que é meio horrorosa essa cena, né? Os caras dão tiro pra caralho no cara. É estranho, né? Muito tiro. Né? Aí você fala assim, meu irmão, será que o Trump tá percebendo que isso aí vai gerar uma revolta popular? Que os caras estão agindo de uma forma meio bruta demais? Alguns caras falam, é isso que ele quer. Ele quer gerar uma revolta popular para ele ter um contexto para invocar o Insurrection Act, que é um ato de insurreição que ele vai ter poderes excepcionais e ele se livra de talvez uma eleição de meio de mandato que vai acontecer esse ano catastrófica para ele. Que ele chega e pode até cancelar as eleições ou ele virar um reizinho dos Estados Unidos inventando um bicho papão. Não, a gente está numa guerra civil, vou ter que decretar um estado de sítio, um Insurrection Act. Então essas coisas que acontecem, tipo, vamos quebrar o Congresso, essas coisas, são muito boas para você endurecer as leis. Falar, viu como é que os caras são descontrolados, a gente tem que dar uma porrada mais forte nesses caras. Então eu leio por essa linha. Não vou dizer que foi proposital, não foi. Eu sei que um monte de gente entrou de gaiato nisso aí, né, cara? E hoje a gente sabe que teve gente que botou pilha, né? Assim como aconteceu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos hoje você vê os vídeos, tem até influenciador famoso lá, o Nick Fuentes, por exemplo. Nick Fuentes, você vê ele com um megafone falando, vamos quebrar tudo, bora todo mundo pro Congresso. E a galera vai e vai pra casa. Você fala, pô, irmão, qual é desse jogo aí, entendeu? O próprio Trump falou isso. Falou, agora a gente vai partir pro Congresso. A galera ele foi embora. Aí depois que a galera tinha quebrado tudo, ele, que isso, pessoal? Vamos pra casa, para com isso, né? Então, tinha gente ali que era o famoso agente provocador. Vai lá, quebra tudo, quebra mesmo. Então, isso a gente sabe que tem. Tinha agente do FBI infiltrado botando pilha também. Que os caras fazem assim, né? Ele vê que o cara tem uma tendência meio destruidora. Aí ele fala aí, vamos quebrar tudo. O cara fala, vamos. Na hora que ele pega a pedra, ele tá preso. O cara falou, mas você que botou pilha. Não, mas você quis. Não é não? Entendi. Então, tem que entender esses jogos, meu irmão. Cara, eu fui instrutor do curso avançado de operação psicológica lá no CEP. Então, eu olho as paradas de um jeito diferente. Eu sei que é manipulação das massas, né? A estratégia de persuasão. Então, esse jogo é um jogo que quem não entende, quem não sabe o que é guerra híbrida, revolução colorida, conflito não convencional, o cara vai achar que é tudo espontâneo, né? O povo ficou chateado, o povo no Irã tá chateado, quer quebrar tudo. E tem um interesse dos dois lados. Vou dar um exemplo do Irã. Qual é o cenário do Irã antes da Guerra dos 12 Dias, que foi aquele bombardeio americano e os mísseis que eles mandaram para cima de Israel?
O Irã está numa situação complicadíssima econômica. A galera tá revoltada com a liderança, com o Ayatollah o Khamenei, começando um movimento popular ali perigoso para o sistema. Aí, de repente, o povo iraniano tá irado com o seu próprio líder iraniano. Não tá pensando Estados Unidos. Eles estão com problema interno. Vem os Estados Unidos e mete míssil nos caras. Destrói lá os enriquecimentos de urânio. Aí o cara que estava chateado com o líder iraniano, agora volta a raiva dele para os Estados Unidos. Então, de certa forma, esse bombardeio dos Estados Unidos foi usado pela liderança iraniana para desviar o foco dos problemas econômicos e falar, pô, os Estados Unidos estão atropelando nossa soberania. Então, a malandragem não é uma exclusividade do carioca. A malandragem é universal, meu irmão. Então, especialmente quando você sobe muito o nível, a malandragem vira habilidade número 1. Então, aquilo ali acabou abafando os movimentos populares no Irã, que foram reacendidos agora, com certeza, é meio que já comprovado por agentes externos ali atuando como agente provocador. Ou pessoas de dentro que trabalham para agências de inteligência de fora. Entendeu? Então é assim que a parada funciona. Isso ali está sendo... tem um incentivo externo acontecendo. Aí a gente acha que é só no Irã. Porra, cara, meu irmão, o Brasil é uma galinha dos ovos de ouro, cara. Você acha que não vai ter disputa, os caras querendo sugar tudo que tem aqui? E principalmente agora com esse negócio de depender tanto de terra rara para poder inteligência artificial, né, e novas tecnologias. Os caras, não é que eles acham legal pegar as coisas do Brasil. Sem o Brasil, o Trump não consegue tocar o projeto de poder dele. Simples assim, é vital. Sem o Canadá também não, sem a Groenlândia também não. E o Brasil, cara, é a potência da América do Sul. Né? Se você controla o Brasil, você controla a América do Sul. Então o Brasil tem que estar na mão dos Estados Unidos nessa doutrina que era a doutrina Monroe, né? Agora é a doutrina Monroe 2.0, ou alguns analistas trocaram o M e botaram o D, por causa de Donald, aí é a doutrina Monroe. Doutrina Monroe ou doutrina Monroe 2.0. O Brasil é vital nessa doutrina. Faz sentido. Tem que ter o Brasil. Sem o Brasil não funciona porque eles precisam de muita energia. Mas você acha que eles vão desprender a mesma intensidade de energia para mexer também em como o Canadá funciona? O Canadá é tão amiguinho. Inclusive, eles nem precisavam falar nada, que o Canadá já é meio entendido como ali muito amigo dos Estados Unidos. Né? Mas ele comprou uma briga com os caras. Então, isso é o fim da ordem mundial que a gente conhecia. Porque a ordem mundial, que era a ordem mundial liberal baseada em regras, que é o nome completo dela, era a ordem que todo mundo usava o dólar e todo mundo comercializava com todo mundo e tinha alianças entre amigos, né? E aí o Trump impõe tarifa em cima de amigo e começa a brigar com amigo. Não tem mais... acabou a ordem. Entendeu? Não tem mais essa ordem. O dólar cada vez é menos usado, tem a desdolarização, né? Tem essa questão dos países emergentes ali criando os blocos lá como o BRICS para criar esse mundo multipolar em que o poder não está só com os Estados Unidos, está diluído em vários países. Então é uma ordem mundial completamente diferente, nova, que quem não entender vai ficar para trás e vai rodar, meu irmão. Cara, primeiro de tudo, a gente apenas aceita que o Epstein era um bilionário que tinha uma ilha. Né? Não é todo mundo que tem uma ilha. Né? Ainda mais nos moldes de Jeffrey Epstein. Eu não sei nem se é assim mesmo fala o nome dele. Mas o ponto cara, assim ele não era herdeiro, que a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, tu falou que ele não era herdeiro, ele vem ele era pobre. Acho que ele herdou a dívida do pai dele lá. Me conta um pouco da história de como esse cara chegou onde ele chegou. Sim. E eu queria, se tiver algum twistzinho, porque não é muito comum, de uma forma geral, um cara que é fudido se tornar um bilionário. E ainda mais com tirando o Flávio Augusto, né? Tem o Flávio Augusto, tem, sei lá, eu não sei a história de Joesley Batista, mas sei lá. Mesmo assim, tem 220 milhões de brasileiros e a gente não é toda hora. Não é comum. E o Epstein, ele tinha uma rede de influência peculiar. Monstruosa. Sim. Então, algo aconteceu no percurso da vida dele para ele conseguir ser amigo de todos os caras. Alguém patrocinou esse garoto aí. Né? Algo aconteceu. Então, me conta aí, cara. Como é que ele ficou? O que aconteceu até o momento que ele se fudeu? Eu vou contar a história, mas pensando aqui, eu acabei de perceber que tem um furo nessa história. E aí eu vou ter que caçar depois esse furo. Tá bom. A história é o seguinte. O cara vem de uma família simples. Né? O pai dele, se eu não estou enganado, trabalhava como se fosse carteiro, alguma coisa relacionada a isso, mexia com logística. Não tinha infra. O cara veio do nada. E aí, o que acontece? Dizem
os amigos dele que ele era tipo um gênio da matemática. Tá. Que o moleque era bom pra caramba, menino prodígio da matemática. Ele foi estudar, fazer faculdade, não terminou a faculdade, o cara não tinha diploma, nem morreu sem diploma. Não sei como, esse que é o gap que eu falei, pô, como é que ele conseguiu isso? Um cara muito poderoso chamado Donald Barr, B-A-R-R, que é pai de um procurador-geral que foi o Bill Barr, na época do Trump. Já tinha sido procurador antes, na época do Bush, virou também. Curiosamente, que foi o cara que botou o Epstein na cadeia e foi o primeiro a ver o corpo. O filho do cara que patrocinou o Epstein. Uma coincidência ali. O cara abriu e fechou o ciclo do Epstein. Ele, com a vida dele começou e acabou com essa família Barr aí. Essa família Barr, além disso, ela tem alguma outra... Tem com as histórias estranhas de envolvimento com esquema e tal. Eu vou te falar agora, você vai ver o livro que esse cara escreveu. O Donald Barr, eu não sei como, e aí que é o furo nessa história, ele recomendou o Epstein para dar aula numa escola altamente elitizada de Nova York chamada Dalton School. Sem diploma. Não era normal. Ele foi lá para dar aula de matemática e física. Não tinha diploma nem de matemática nem de física. Numa escola super conceituada. Super alto, high level total. Dalton School. Galera pode pesquisar. Então aí que eu tava pensando aqui, eu falei, cara, como é que chegou ao ponto desse Donald Barr indicar? Alguma coisa aconteceu que faltou no meu roteirinho aqui, né? Mas depois eu vou pesquisar isso. Ele entra nessa escola, e é claro que ali tem filho de gente muito poderosa, e ele ganha ali a amizade, uma proximidade com o filho de um cara que era a cabeça do banco Bear Stearns. E aí esse garoto começa a falar com o pai, pô, professor de matemática é muito legal, as aulas dele são maneiras, eu tô gostando. Aí o pai nessa acabou conhecendo o professor Jeffrey Epstein e falou, pô, meu irmão, vem trabalhar com a gente, pô. No banco aí, você é matemática, vem ajudar a gente a entender os números e fazer investimento. Então ali começa a carreira de Jeffrey Epstein no mercado financeiro. E aí ele vai crescendo no mercado financeiro, dando boas ideias, tendo grandes soluções. E aí, nessa de crescer, daqui a pouco ele está participando do conselho do Bear Stearns, está ajudando a fazer vários negócios lá, de fusões e aquisições. Anos aí, 90. Acabou, foi crescendo. Anos 90. 90. Tá. Entendi. Um pouco, não foi antes, anos 80. Ah, é? Meados dos anos 80. E aí, nessa época que ele... 90 ele já era grande já. Então, lá para os anos 90, então, quando ele já era grande, que ele começa a ficar amigo de todo mundo? Não, ele já foi fazendo network ali em Nova York mesmo. Porque, pô, você tá num banco conceituado, né? E ele acabou tendo ali uma facilidade para gerir grandes fortunas. E nessa de gerir, por exemplo, ele pega um family office lá, de uma família importante, daqui a pouco o cara indica. Pô, o cara tá administrando bem pra caraca, indica pro outro poderoso, indica pro outro. Daqui a pouco o cara tá tomando conta de várias fortunas, entendeu? A princípio o interesse com ele lá era ganhar dinheiro, porque o cara era bom pra caralho com o número. Com o número, era isso. O cara era tipo um gênio da matemática, todo mundo fala, esse cara era um idiota, era burro, não sei o que, ignorante, mas não, cara, viram algum talento nele pra promover o cara. Interessante também vou dar uma olhada no porquê que o tal do Barr o Bill Barr, ele ali. Eu não entendo, eu não tenho essa... Eu esqueci de... Mas aí... Como é que ele conheceu o Donald Barr, né? Que era o pai. Que é o pai. Mas aí, quando é que a gente começa a ter as primeiras denúncias de que o Epstein poderia ser o que se confirmou depois, um pedófilo? Pô, aí já é muito mais lá... ano 2000, início do ano 2000, Tá, então ele viveu todo esse tempo aí, se tornando cada vez mais rico, provavelmente fazendo as baguncinhas. E... Várias. Como é que estoura essa porra que eu não sei? Tem outras coisas interessantes no meio aí, se você até estourar. Se você quiser, a gente vai na linha cronológica, né? Ou na parte que a galera... É muito bom também, eu penso, eu não ficar repetindo o óbvio, nem o que todo mundo já falou. Tentar... Eu falo no meu canal, né? Meu objetivo é falar o outro lado da informação que não está sendo falado. Eu tento preencher lacunas, né? Então, de alguma maneira, através dessa habilidade que ele tinha de gerir recursos, o banco onde ele trabalhava, que é o Bear Stearns, criou um banco chamado BCCI, que é Bank não sei o que International. Esse banco começou a fazer gestão de recursos ali de origens duvidosas. Tá. Aí vamos traduzir. Dinheiro de mafioso do Oriente Médio, dinheiro de droga também, mas dinheiro de maracutaias da CIA.
A CIA começou a usar esse banco, o BCCI, tanto que o banco faliu, foi o maior escândalo da história dos bancos. Deu uma zebra fenomenal depois. Mas o que acontece? Ele vive num contexto que a CIA estava fazendo um esquema chamado o caso Irã-Contras. Como é que era essa história? O Irã, que tinha lá um amigão dos Estados Unidos governando, que era o Shah Reza Pahlavi. O Shah Reza Pahlavi foi derrubado por uma revolução popular islâmica e aí eles criaram lá o governo dos ayatollahs, né? Aí o ayatollah Khomeini, né? O Khomeini, né? Como eles falam em perto, ele chegou ao poder, expulsou todo mundo ali tudo que era dos Estados Unidos, né? No Irã, os meninos usavam biquíni, tinha McDonald's, mandou todo mundo sair. Aí, o que acontece? Esse Khomeini é o cara que tá agora. Não, agora é o Khamenei, que na verdade é Khamenei. Isso é verdade, é verdade. É Ayatollah Khamenei. É parecido, né? Khomeini e Khamenei. Burro, não é tão parecido assim. Não. No Rio de Janeiro é Ayatollah Khomeini e Ayatollah Khamenei. Né? É isso, é verdade. É tudo com K, né? Aqui, eu né? fui nessa. Então, o que acontece? Os Estados Unidos estavam com um problema, isso virou um problema. Porque o Irã é aliado dos Estados Unidos, agora não é mais. É geopoliticamente importante. É importante pra caraca a região, petróleo, beça, Golfo Pérsico, né? Pérsia é o Irã. Quem patrocinou essa mudança de regime? A Rússia, pô. Obviamente. A Rússia. Ali, nessa época, a gente tá... Guerra Fria, é essa dicotomia, Estados Unidos e Rússia. Quando não é um, é outro. Né? China também, já estava ali, Guerra do Vietnã, tem muito da China também, Guerra da Coreia, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, China entrando já na cena. Mas aí o que acontece? Os Estados Unidos, eles estavam inimigos do Irã e eles fizeram um decreto. Ninguém pode vender arma para o Irã, tá proibido. Entre outras coisas, ou seja, o Irã foi sancionado e depois de... anos a gente imaginando o que é ser sancionado e tomar umas tarifas na cabeça, agora a gente viu o que é que o Trump fez isso com a gente. Não é não? Então, por incrível que pareça, os Estados Unidos proibiram o mundo inteiro de comercializar com o Irã, mas eles estavam comercializando com o Irã, debaixo dos panos, vendendo arma pro Irã. Você fala, cara, que isso aqui pra mim é um dos melhores red pills que tem pra você ver que o mundo é uma zoação total. Que você fala, cara, como é que ele proíbe e ele mesmo vende? Aí você fala, mas por que eles estavam vendendo arma para o Irã? Que a CIA precisava levantar grana, que o Congresso americano tinha proibido de fazer isso, para derrubar o governo da Nicarágua, que era comunista. Que ele já estava, Cuba já virou comunista, agora a Nicarágua está querendo virar também. E aí eles começaram a patrocinar um grupo de guerrilheiros chamado os Contras, né? Que era contra os contra o quê? Contra os comunistas, Então, para levantar essa grana, eles vendiam arma pro Irã e mandavam grana para Nicarágua. Então, isso é o caso Irã-Contra. Tá. Entendeu? Tá. Só que aí, o que aconteceu? Essa grana dessas maracutaia toda passava pelo BCCI. E quem geria essa grana? O Epstein, Então, esse cara no Bear Stearns, ele começa a ser encaixado no mundo da espionagem, das maquinações, dos acordos secretos. E aí o maluco dá um up no nível de network que ele tá fazendo, entendeu? Entendi pra caralho. Faz bem mais sentido a maneira como ele chega em todo mundo, né? Isso. Essas mensagens que tem vazado aí, tu acha que elas são quentes? Porque tem algumas que sugerem que o Trump mamou o Clinton. Tá ligado? Sim. Você, não tem um monte de... Não duvido não, você já viu como é que o Trump fala? Sempre faz um pouquinho assim. The America. Apague isso aí, né? Fudeu, como é que eu vou pros Estados Unidos depois dessa? Acho melhor só pra... Vamos torcer pro Trump não ver. Sempre haverá Paris, né? Como disseram. É verdade. Não? Mas salve Trump. Tamo junto aí. Prefiro você do que o Epstein, tá? Ou do que o Biden, né? Também qualquer carro de vidro é melhor que o Biden também, né? O cara não sabe nem o nome dele, né? Cara, olha só, aproveitando que a gente falou isso, a galera talvez não... O Trump soltou uma publicação nas redes sociais que não registrou muito. Só uma notinha de rodapé. Ele compartilhou uma mensagem de um cara que falou que o Biden tinha morrido e ele tinha sido substituído por um robô. O Trump compartilhou isso, cara. Se você pesquisar, você acha. Eu salvei. Merda, cara. Eu olhei e falei, é fake, cara. Tem que ser fake. Não era. Que ele era um sósia, mas era um sósia meio ciborgue, uma parada meio robótica. Aí nego bota
o C3PO andando, depois o Biden andando. É lá igualzinho, é robô andando. Puta, é um cara muito velho, família. Calma aí, pô, né? Não. Porra! Aí, cara, então, voltando aqui. Tem muita coisa estranha ali, muita declaração. Tem até denúncia anônima, né? Que ligou pro FBI pra linha de denúncia lá e falou: Epstein fez XYZ com Bill Clinton, Bill Gates, com Elon Musk. Tem muita coisa que é difícil saber, né? Mas vamos dar um exemplo. Eu vi uma informação nesses documentos e a gente precisa lembrar que são 3 milhões de páginas. Só na última leva que saiu dia 30 de janeiro agora. Recente. 3 milhões de páginas, 18 mil imagens, não sei quantas horas de vídeo. Ninguém na vida inteira consegue ler 3 milhões de páginas. Então tem coisa ali que o cara mete na inteligência artificial e fala, puxa tudo do Trump. Aí vai olhando, até assim é difícil. Mas tudo bem, no meio daquilo ali, tem um e-mail que muitas coisas contundentes são e-mails que são mandados. Só que tem muito e-mail que é o Jeffrey Epstein mandando para ele mesmo. Você fala, pô, cara, esse cara tá querendo guardar essa mensagem ali pra quê? Queimando os outros. Parece que ele já sabia que a galera tava espionando e ele quer queimar alguém. Tipo assim, eu virei um leproso, aí qualquer um que eu me aproximar vai virar leproso também, né? Eu quero queimar alguém. Então, o que aparece ali? Bill Gates, da ex-Microsoft, solicitou umas meninas russas, que parece que é menor de idade, fez o que queria fazer com elas, pegou uma doença venérea, DST, e teve que pedir antibiótico. Falou, preciso tomar uns antibióticos aí. E falou que ia dar um antibiótico para a esposa sem ela saber, para não passar para a esposa, a Melinda Gates, né? Só que o que acontece? Agora, de tarde, saiu uma entrevista com a Melinda Gates, e a mulher naquele sensacionalismo violento, né? Leu essas mensagens para ela e falou, qual é o seu sentimento diante disso? Aí, eu assim, se fosse mentira, eu acho que ela falou, você me desculpa, meu marido é um lixo, eu me separei dele, mas acho que isso é mentira. Ela falou, não, fico muito triste. Aí eu não sei se ela é inocente ou se ela quer queimar o cara mesmo. Só que a galera diz que o Epstein começava a mandar esses e-mails para ele mesmo, falando de alguns caras, e que ele sabia que em algum momento essa informação ia vazar, porque ele queria se vingar desses caras. Porque dizem que ele pediu pro Bill Gates investir nos projetos dele, o Bill Gates não aceitou, ele falou, vou queimar então. Então é muito difícil saber, cara, o que é real, o que não é. Ele era um cara que tirava umas ondas assim, pô, eu acabei de sair de uma alegação com o Leonardo DiCaprio, aí os caras falam que ele nunca falou com o Leonardo DiCaprio. Então parece que às vezes ele tirava umas ondas também, entendeu? Tá. Aí fica difícil você saber naquelas 3 milhões de páginas o que é quente e o que não é, né? Mas uma coisa que é quente é que ele morre em circunstâncias muito esquisitas. Sim. Ele terrível. morre de um jeito que... Ele morre num lugar que não dá, a princípio não daria pra ele morrer. Não dá pra tirar a própria vida com a infra que tinha ali. Pois é, até porque deveria ter guarda olhando e não tinha, falha ali no sistema de não sei o quê. Exato. Né? O legista, não o legista oficial, um legista famosão de Nova York pegou todos os casos de analisar, né, fazer autópsia lá. Ele falou, cara, a lesão no pescoço dele não é condizente com o que ele teria feito com o pescoço. Aquilo ali, alguém esmagou o pescoço. Olha aí. É um troço que é outro tipo de machucado. Será que existe alguma chance de se reabrir algum tipo de investigação? Provavelmente não, mas todo mundo acha esquisita as condições da morte do Epstein. Acho que só o segurança que dormiu que não achou esquisito, porque perguntaram pra ele se ele não ouviu nada e falou, não, acho que eu tirei uma soneca aí, não vi nada demais não. Igual lá no Rio, né? Lembra quando destruíram a perimetral, aí as vigas gigantescas sumiram? Aí o segurança falou, um troço que precisa de um guindaste monstruoso. Ele falou, não vi nenhum movimento diferente aqui. No dia seguinte, no meia hora, era o Magneto. Imagina a infra, o cara, não ouvi nada demais, tudo normal aqui, um silêncio, pô, só vi os grilinhos. Bizarrice. Foi nesse naipe. A gente acha que é só no Rio que acontece. Não. Você vê, na prisão de segurança máxima de Nova York, mandaram a dessa. O que indica pra gente que alguém muito poderoso ou um consórcio de pessoas muito poderosas precisavam dar um fim nesse cara, mesmo com o risco de ser uma morte esquisita, como foi, como é. Sim. Né? Com o risco de dar uma merda pra quem teria, se é que rolou, mandado matar. Exato. O cara. Só que aí quem que investigou essa morte estranha? Bill Barr. E falou, tá tudo tranquilo, não tem nada demais, ele que tirou a própria vida.
O cara que é o filho do maluco que botou ele no jogo lá atrás. Eu não sei o que, mas é coincidência, né? Meio estranho. Calhar de ser o filho do mentor dele, pô. Tem algo aí. Não sei o que. Isso é muito estranho. E já que a gente tocou um pouquinho nesse papo de Banco Master, tu tem visto alguma coisa disso? Tenho. É? Tô acompanhando aí. Primeiro de tudo, a gente tem um puta escândalo, é um escândalo comparável a uma Lava Jato, vai? Sim. Eu acho que tem... Bom, não sei se o impacto político, financeiro é igual, mas pelo menos do ponto de vista de mídia, tá sendo bem comentado. Todo mundo fala essa porra. Tu liga o rádio, o jornal e os caras... A galera tá insistindo nisso aí. Porque, assim, ele é meio chocante mesmo. Agora, o que é interessante, tem uma coisa interessante nesse caso, que eu tô escutando esse papo de que o Banco Master é esquisito há muito tempo, né? E assim, não precisa tu ser super inteligente, porque quando tu vai olhar o principal produto do banco e é um produto que te dá um retorno muito pouquinho superior, fora do normal. Muito fora do normal. Muito fora. Muito fora do normal. Me chama a atenção porque, assim, tinha uma galera muito foda perto do Daniel Vorcaro, né? Tinha uns caras que entendiam muito de grana a princípio, né? As instituições que fiscalizam estavam dizendo que estava tudo ok. Tudo muito estranho, né? E no fim a gente tem aí um monte de gente se fudeu. Porque desculpa, é o palavreado, mas... 1,6 milhão de pessoas. Pois é. 1 milhão e 600 mil pessoas. Tu já tá contando os caras do Will Bank? Acho que conta já. Então assim, cara, que é uma galeraça que tomou de morador. O cara do Will Bank... Puta, ele talvez nem sabia que era do Master, e aí ele, quando deu a merda do Master... aí muita gente entra de gaiato também. Muita gente entrou de gaiato nisso daí, cara. Claro que a galera não vai acreditar, mas na prática a gente sabe. Às vezes tu entra num troço e você fala, porra, não sabia, agora me ferrei. E assim, tem algumas coisas, por exemplo, tem relato de gente que pôs dinheiro com a XP, por exemplo. Sim. E a XP acabou colocando essa grana no Master, e aí deu uma merda aí toda. Ferrou aí geral, deu uma merda geral. Tem um monte de gente que cai de gaiato. Sim. Mas, cara, o que tu apurou que é interessante desse caso inteiro aí, cara? A figura, o ser, Daniel Vorcaro, ele é um cara interessante também? Ele também é um cara que tá aparecendo... Dá uma série de 10 temporadas. Cara, um monte de ligação com gente muito poderosa. Estamos falando aqui de ministros do STF, meu irmão. Muita gente muito poderosa. Não é brincadeira, não. E eu acho que a galera ainda não entendeu até uma possível conexão internacional com isso. Porque eu nunca vi ninguém falando, mas eu creio que tem. Não consegui parar pra pesquisar ainda. Mas em que sentido? Que tu acha que poderia ter? Cara, não é por... Ó, o que eu tenho dito desde o ano passado? Tudo que acontecer em 2026 vai ter relação com as eleições. Tudo. Tudo, cara. Alguém infartar e bater as botas, vai influenciar. Então, assim, isso tem alguma relação, tá? Eu tenho minhas hipóteses, né? Algumas coisas eu evito falar em público porque é mera hipótese, eu não tenho base. Mas você falou da Lava Jato. Vamos usar a Lava Jato como referência. A Lava Jato foi uma coisa que foi uma questão de corrupção, que depois foi desfeita, né? Mas que teve um desdobramento político muito forte. Sim. Porque todo aquele governo naquela época, ele foi sucumbindo e alguns heróis surgiram ali. Né? O Sérgio Moro surge nessa... O Bolsonaro surge nisso. Então teve uma consequência política clara. E eu acho que eu tento ler por ali. O famoso cui bono. Quem está se beneficiando. Quem subiu nessa e quem desceu nessa. Quem se ferrou e quem se... que tipo de setores se favoreceram. Esse tipo de análise, ela ajuda... Ela geralmente entrega produto assim bem perto da realidade, né? Entrega, cara. Vou dar um exemplo chulo. Chulo não, assim, tosco. Porque não é baixo calão. Eu não sei se você lembra disso, mas tem muitos anos já, começaram a mudar a maneira de vender pão. Em vez de ser por unidade virou peso. Você lembra disso? Aí eu tô em casa, isso tem muito tempo, né? Deve ter uns 20 anos ou mais. Aí eu tô vendo televisão, aí Jornal Nacional. Começa a matéria. Aí eu cheguei pra minha esposa, né? Falei assim, o que você acha? Isso vai ser bom pra padaria ou bom pra nós? Que eu não sou dono de padaria. Pro consumidor de pão
ou pra padaria? Ela falou, não sei. Aí eu falei, a gente precisa descobrir quem que propôs isso. De onde começa? Foi a galera que consome pão ou foram as padarias? Uhum. No final da matéria, falaram que foi uma iniciativa das padarias. Falei, então favorece a padaria, pô. Matei a charada. Não, é bom pra você por causa do controle de qualidade, que às vezes o cara te vendia 2 pães por unidade, um era desse tamanho, o outro era do tamanho de uma agulha. Aí você fala, cara, não é não. Você tá se dando... Você que propôs. Eu não lembro de comprar um pão por unidade que eu fiquei chateado. Pô, caraca, é uma diferença monstruosa de tamanho. Passou, nunca aconteceu, de fato. Então, assim, é o cui bono. Quem é bom pra quem, né? Então, eu não vou dizer, Lava Jato aconteceu porque tinha galera maquinando. Eu só simplesmente olhei quem que se deu bem e quem que se deu mal. E aí, depois, a galera que se deu mal volta e desconstrói a parada. Pô, óbvio, né? Uhum. Beleza. Então, se a Lava Jato teve esse impacto político de mudar uma parte da nossa história, né, brasileira, eu estou tentando entender o que o Banco Master poderia mudar nesse sentido. E o que eu estou achando é que existem... os bancos patrocinam, né, muitas campanhas e tal, né? Então... É uma outra questão. É uma outra questão. Aí eu creio que tem os bancos tradicionais, que já têm alianças tradicionais com a política, e tem os bancos novos que estão patrocinando novos atores. Uhum. E para a política tradicional, de uma certa forma, acabou sendo bom tirar o Banco Master de cena, porque ele patrocinaria outras figuras que estão querendo entrar no jogo, né? Apesar de que muitas figuras já antigas também estavam ali no jogo, nesse jogo, né? Então eu fico tentando analisar como é que essa parada vai influenciar 2026 aí. Provavelmente vai influenciar muito, só que de fato não está muito claro como. Por quê? Tá muito difícil de ler. Meio que esse caso, a gente não vê o Lula falando muito, tipo, apontando o dedo, não falei que o Bolsonaro estava enrolado com as paradas, ou alguém de direita, ou qualquer coisa. Sim. E a direita também tem pouco. O cara falando, olha lá, tá vendo aqui os caras... Olha que absurdo. A sensação que eu tenho é que tá todo mundo de rabo preso. É isso. Ninguém larga a mão de ninguém. Porque... Imagina. Caralho, cara. Mas assim, a gente não pode esquecer que o Banco Master era um banco que, mesmo... segundo é relatado, fazendo coisas inadequadas, estava crescendo rápido pra caramba e estava mordendo uma parte da clientela. Os bancos tradicionais olharam para isso e viram 2 problemas. Primeiro, é concorrente. Segundo, tá fazendo umas coisas que não são legais, vai prejudicar a classe dos bancos, pô. Uhum. Tu vai se queimar, vai me queimar, irmão. Porque todo mundo vai olhar para banco e vai falar, será que nos outros também não tem essas maracutaias? Então eles tinham 2 interesses, tirar um concorrente e tirar um cara que está queimando o setor. Uhum. Então a gente tem que entender esse jogo de preferências também, entendeu? Por que diabos que tem o Toffoli lá olhando tão de perto essa porra desse caso aí, não deixando ninguém olhar nada, ele que controla tudo? Por que o Alexandre, a esposa do Alexandre de Moraes tinha um contrato indescritível de advocacia com os caras lá do Banco Mais? Por que tinha acho que o próprio Toffoli dentro de um avião com Augusto... como é o nome do cara? Que é um advogado, acho que é o nome dele. Que é advogado de um executivo do BRB, e no mesmo voo, e o BRB querendo comprar... Então é tudo muito... Tu fica, porra, não vai dar nada isso? Isso tem que dar uma merda gigantesca, meu irmão. Porque assim, não é possível que esses caras estão limpos. Não é possível, pô. Se eu fosse chutar, se eu chutando assim, mandinar, o que vai acontecer? Eu acho que a maior chance é ter um acordo e não vai dar nada, não. Eu chuto nisso também. Eu acho que vai ser isso. Mas se depender de mim, eu vou ficar falando dessa porra aí, mano. Porque, cara, pelo amor de Deus, enchendo o saco, né? Cara, não vou esquecer. Quem paga é tu, mano. Pô, lógico. Cara, você que mora no Rio, você que é um servidor aí do Rio de Janeiro aí, aposentado, o servidor do Rio tá ferrado. Infelizmente, que minha sogra também é aposentada do estado do Rio. Os caras botaram 1 bilhão depois de saber que o troço já era estranho. Sim. Aí ferrou com todo mundo. Cara, e o cara, o gestor desse que fez essa movimentação, o cara foi cair outro dia, acho que, sei lá, semana passada, um bagulho assim. Sim. Que tu fica, porra, meu irmão, essa porra não é sério. Vai sair 0-0, né? Tem que dar merda. Pô. Cara, eu não quero ser o cara que... Eu não quero pagar uma parcela da fatura de R$1 milhão do Daniel Vorcaro, porra. Do cartão de crédito dele. Não quero.
1 milhão no mês ruim, né? Isso, 1 milhão no mês ruim. Porra. Pelo amor de Deus, né? São 40 bilhões, né, de reais que... Aí os caras perguntam, esse dinheiro foi pra onde? Tá onde essa parada Vai aí? lá, tá tudo no armário dele. Acha esse dinheiro aí e paga a galera. Porra. Pô, né, não? Tá tudo no armário do cara. Fundo garantidor de crédito tá desesperado lá pra pagar esse pessoal, né? E vagabundo tentando aumentar o fundo garantidor, acho que ano passado, pra 1 milhão, cara. 250 mil pra 1 milhão. Cui bono. Cui bono. Então, essa que é a ideia. Ali, eu acho que... Você que tá ouvindo a gente, cara, isso aqui é uma parada séria mesmo. É sério pra caralho. É que assim, cara, ó, quando acontece um bagulho desse, pense com honestidade intelectual. Sim, Quem sim. se dá bem nessa porra? Porque pode ser que você descubra que é um cara que você gosta. E aí... Aí rola um conflito de interesse. Pois é, mas era... Meu herói. Aí tu vai fazer uma escolha ética. Mas aí, né? É sim. isso. Triste. Mas aquilo ali pra mim é um jogo... Não o esquema, mas isso vinha à tona agora. E eu pesquisei muito como é que isso veio à tona. Né? Primeiro que os relatórios tava tudo ok até 2024. Todo mundo que fiscaliza. Porque, pô, você... Mas já tinha uns papos. Não, lembro que tinha uns papos. Tinha, lógico que tinha. Vai pipocar umas coisas. Só que eu acho que ali, cara, é um esquema igual do Jeffrey Epstein. O esquema no sentido, por que foi pro ventilador? Porque os caras falam, Jeffrey Epstein era poderoso, serviu os poderosos. Por que ele foi preso? Ele perdeu o apoio dessa galera? O que aconteceu? Eu acho que é o seguinte. O Jeffrey Epstein estava trabalhando para a galera muito poderosa. Ele tinha patrões ali, que era a galera do serviço de inteligência, Estados Unidos, Israel, Inglaterra. Ele trabalhava para esses caras, isso é meio óbvio hoje. Só que o que aconteceu? Ele se amarrava nas festinhas. Ele se amarrava em pegar as menininhas. E ele começou a fazer tanta bobagem que a parada foi pipocando na mídia. Os caras falaram, pô, meu irmão, tu tem que voar abaixo do radar, cara. Se você se queimar, você vai me queimar também. Aí, não, tudo bem. Mas ele tinha aquela tara, aquele vício. Ele não conseguia parar de fazer aquelas peripécias. E aí os caras falam, meu irmão, se tu ficar nessa aí, eu vou te abandonar. Você vai ficar por conta própria. Eu não vou te defender. Porque tu vai se queimar, vai me queimar também. Eu acho que a galera abandonou ele. Porque a parada, pô, tu explanou nossa parada. Eu acho que o negócio do Banco Master também aconteceu um pouco isso. Foi ficando as coisas muito explanadas e chega uma hora que os caras falam, pô, meu irmão, não dá pra segurar essa parada mais. Viu? Vamos ter que deixar a corda arrebentar. Aí os caras, pô, mas se arrebentar pra ele, vai arrebentar pra mim, pra ele. A gente não tem o que fazer, meu irmão. É muita gente que a gente tem que pedir pra segurar as pontas, não dá mais. Já tem uns caras já explanou muito, né? Eles quase conseguiram acobertar com o BRB. Se o BRB tivesse comprado, ia zerar. Você consegue entender isso? Quase que os caras passaram batido na com trave essa daí, ali. mané. Quase que a bola entrou. Olha essa, mané. Tu ia engolir esse sapo ia zerar amarradão, tudo, pô. ia ficar zerado. Ia zerar geral. Cara. Ia passar só uma notinha no jornal. Pois é. Mas eu, assim, um problema desse abre margem para muita negociação. Tipo assim, ó, se eu não continuar com essa bola para frente, tu me dá um retorno? Ou então, me dá esse retorno se eu não continuo com essa parada. Então, acho que vai acabar tendo um acordo aí. Acho que só se a galera entender o seguinte, vamos rachar o time, nós contra eles... E eu vou me arriscar aqui para te quebrar para poder me dar bem em 2026. Aí vai ser a gente vai fracionar o poder no Brasil. Entendeu? Porque até um Antônio Garotinho deu uma entrevista que viralizou aí. Que ele falou, o sistema no Brasil é comandado pelos superbancos bilionários, que aquilo ali é um monopólio fechadinho, é difícil um novo banco entrar. Então, você tem ali os grandes bancos, você tem uma estrutura que protege esses bancos, né? Uma estrutura jurídica, uma estrutura de mídia, né? Porque os caras têm essas influências. Só que aí surge um concorrente, que é o Banco Master, e aí começa a virar um problema para os bancos tradicionais, porque ele estava fazendo coisa errada e estava queimando o sistema. Só que ele também é protegido pelos mesmos setores que protegem o sistema, tanto na área jurídica quanto na área midiática. Então, começou a dar uma guerra interna dentro do sistema. Então, isso aqui que a gente está vendo é a guerra dentro do sistema, que eles estão tentando achar um jeito de achar uma solução para pacificar a parada. Entendeu? Cara, a gente não pode deixar, a gente tem que ver todo mundo se fuder. Não vai rolar. Eu sei que não. Não vai, Não vai.
Eu Tipo, acho. não tem ninguém Pode ser que. Eu tô doido pra queimar minha língua e errar. E quem errou, pagar. Cara, mas não eu é, acho que olha não só, vai. a gente tem. A gente tem ministros do STF muito midiáticos, né? É. Os caras, eles estão acostumados a ir a eventos, dar palestra, eles dão algumas entrevistas, não é muito incomum. Por exemplo, acho que teve agora na volta de férias do Fachin, que é o presidente lá, Sim. que ele deu acho que 2 ou 3 entrevistas. Ele não era um cara que dá muita entrevista, mas ele deu 2 ou 3 entrevistas. O ponto é o seguinte, cara, como é que sai uma notícia, com todo respeito, excelentíssimo senhor Alexandre de Moraes, como é que sai uma notícia dizendo que a sua esposa, o escritório da sua esposa, ou alguma coisa ligada à sua esposa, tem um contrato absurdo, completamente fora de qualquer padrão do mundo, pra... Mas é só um detalhe pra gente ser honesto também. Aquele valor não foi pago de uma vez só, que acho que é... Quanto que é? 130 milhões. Acho que eram parcelas de 3 milhões para 10 anos, entendeu? Era um negócio assim. Não foi um... Tudo era bem. um contrato de 10 anos que eram várias Tudo parcelinhas. bem, mas Só pra galera entender que... Justo, tá bom. É um troço que tá sendo pago, né? Agora parou. Eu não, acho que Imagino. o cliente, né, tá numa acho situação meio complicada. Mas, porra, cara, ligado à esposa de um ministro do STF, maluco. E tu não soltou nenhuma notinha pra se defender, pra falar, para explicar que se tu tá limpo... Ah, entendi. O cara não porque, apareceu. cara, não é como se tu nunca falasse, né? Tu vai no jogo do Corinthians e dá dedo pros outros. Pode fazer, mano. Mas, mas quando dá merda, eu acho importante. Sabe o que eu acho? O cara às vezes põe na balança. É assim, se eu falar e se eu não falar. O que é melhor? O cara conclui que é melhor ficar quietinho. Eu entendo. E com porque certeza é isso que eu acontece. creio, e eu realmente creio, que se houver esse consenso entre os dois lados que estão brigando, isso aí vai dar uma minguada. Então o cara não apareceu já porque ele entendeu que é a melhor estratégia nesse momento. Tem muita coisa especulativa ainda, né, cara? Difícil. O contrato de 3 milhões por mês tem ligação com a esposa de um ministro do STF que, por alguma razão, esse caso inteiro tá com foro privilegiado, portanto, tá lá no STF. Porque tinha uma pessoa que tinha foro, os caras puxaram. Todo mundo tem foro no Brasil. É só interessar pros caras lá, né? Sim. A princípio, ex-presidente não tem foro, mas tem. Sim. Então, tudo é estranho nessa porra aí, mano. E os caras não falam nada. E assim, não é como se eles não falassem nada nunca. Os caras são midiáticos. Ou aquele voto, aquela sessão lá do julgamento do Bolsonaro, o Brasil inteiro falou, todo mundo tava vendo aquela sessão. Ali foi... Então, assim, não é como se os caras não falam. Bateu a audiência do Jornal Nacional. Porra, explica aí, mano. O que é isso? Sim. Eu quero saber o que é isso, pô. Acho que o cara explicaria o que é. Ela tem um escritório e ela tá prestando serviço. A explicação que ele daria é essa. Que é uma explicação de merda, né? Mas tudo bem. Eu tô prestando serviço e tô cobrando. Ah, tá, bom, beleza. Caralho, tá bom, né? Porra. Acho que não adiantaria perguntar, e aí, como explica ele? Vai falar, é um serviço prestado, pô, tem alguma coisa errada. Mas é que quando o cara ele fala alguma coisa, cara, se tu tá limpo, é só tu falar, pô. Ah, mas aí eu fazendo aqui um cálculo político. Meu irmão, a tua posição, com todo respeito, mas a posição de juiz do Supremo Tribunal Federal não é uma... Ninguém vota em você, tá ligado? Essa vaga, ela, a princípio, é nossa. Tá ligado? Você tá lá você tá lá trabalhando pra sociedade a princípio. Eu sei que na prática não é assim. Né? Na prática não é assim. O que os caras, o raciocínio dos caras, porque eles falam assim, o cara tá ali sem voto. Mas quem escolhe é o presidente. Eles falam, então eu escolhi o presidente pra escolher o cara, né? Esse é o racional. Então, pô, calma aí. O meu ponto é, não tem que... As decisões do STF, elas não podem ser pautadas em política. Elas precisam ser técnicas. Elas precisam funcionar como foi pensado funcionar o STF, porra. Mas na prática... Não dá, cara, não existe. Na prática... Eu acho que o melhor caminho, cara, pra olhar isso é você entender como é que isso joga nessa disputa de outubro agora. Essa que é a grande questão. E você vai ver que tem 2 times. Tem um time que tá no poder e quer continuar, e tem um time diferente que não tá no poder e quer entrar. E alguns grupos financiam quem já tá, alguns grupos financiam quem quer entrar. E quando a gente entender como é que o Banco Master joga isso e quem que ele iria bancar,
a gente vai entender que houve um interesse também em tirar ele de cena. Entendi. Entendeu a parada? Porque, independente se os caras estão certo ou errado, tem alguém que tá falando assim, esse maluco aqui é um perigo pra mim. Que ele quer atrapalhar o meu projeto de poder. Porque ele tá fazendo um monte de maluquice, mas essas maluquices dele estão dando muito poder pra ele, e ele vai botar um peixe dele na parada. Entendeu? Agora a gente tem que entender quem que é o peixe dele. Quem que ele favoreceria, quem que ajudaria, né? O cui bono. Tirando o Master de cena, quem que se dá bem? Porque a gente olha assim, o Banco Master é o grande vilão. Não, mas tem um vilão maior ainda que tá acima dele, que tá pisando na cabeça dele. Falando, ei, mané, tu acha o Master é o vilão da primeira fase. Você acha que você vai jogar esse jogo com a gente, rapaz? Tá maluco? Pisou na cabeça dele, né? E que se foda, doa quem doer, né? É isso, pô. Acabou. O jogo é bruto pra caraca. No fim é grana. E estamos falando de muita grana. Brutão. O jogo é brutaço.